A paz do Senhor, irmãos, irmãos de São Caetano, irmãos de Mauá e aqueles que estão acompanhando. Estamos nós aqui de novo, novamente, continuando o nosso estudo agora sobre salvação. Não sei se é a aula 3 ou 4, me fugiu agora, mas nós temos aí, depois a gente passa a informação. E, se não me engano, acho que é a 3. E nós estamos falando de Jesus Cristo, né? Da pessoa de Jesus Cristo, do Deus Salvador, Jesus Cristo. Não há como falar de salvação, do que cremos à luz das Escrituras, se não falar de Jesus Cristo, né? Ele é a nossa salvação, glória a Deus, né? E eu queria falar um pouco hoje, de uma maneira um pouco assim, sintética, vamos dizer, resumida, para depois, nas próximas aulas, a gente tentar detalhar um pouco mais. É um tema bastante, não vou dizer polêmico, para nós não é polêmico, porque nós cremos naquilo que as Escrituras nos revelam e vamos tentar ficar embasados nela, né? É um tema bastante, algumas discussões sobre isso, não da nossa parte, da nossa visão Ministério Vida Nova de Jesus, mas sabemos que existe e vamos até passar para os irmãos. Mas hoje vamos dar assim uma passada resumida, uma centrada no assunto que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos começar em João capítulo 14, versículo 3. João 14, 3, que diz assim: E quando eu for, Jesus falando, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus está falando da sua volta aqui. Mas a sua volta, ele voltará. Então, Jesus prometeu que vai voltar e voltará em uma vez só. Nós entendemos que isso vai ocorrer em duas etapas, né? Nós cremos assim, na definição que eles dão para a nossa linha de pensamento, que somos pré-tribulacionistas. Existe o pós, existe o meso, que está durante. Eu vou explicar mais adiante. Então, o pré-tribulacionista, que por definição hoje se faz assim, né? Eu não creio muito em definições assim, porque o que importa é a gente seguir o que a gente aprende e o que a gente lê nas Escrituras, né? Então, se há alguma ordem cronológica, eu tenho que seguir a ordem que está nas Escrituras. Então, qualquer argumento que possa querer mudar pensamentos, filosofias, ideologias, alguém que disse isso, algum estudioso que falou aquilo, tudo bem, eu posso respeitar, não vamos entrar em discussão, até porque somos salvos, né? Os pré, o pós e o meso, ou seja, eu creio assim, se somos salvos em Cristo, muitas interpretações não creio que possam mudar a nossa salvação. É um tema que eu creio que não envolve isso. Então deixamos cada um pensar como quer e queremos passar para os irmãos a nossa visão. Então nós cremos que vai acontecer em duas etapas. A primeira etapa da sua volta, ele vem para buscar a igreja. 1 Tessalonicenses 4, 17. Né? Ele vem para buscar a igreja. Vamos ver aqui o texto. Eu prefiro pegar assim, irmãos, do que ficar anotando e lendo, para os irmãos verem que eu estou lendo na palavra mesmo. 4,17, na Bíblia, não é nem no celular. Amém, irmãos? Então diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então ele vem buscar a igreja. Essa é a primeira, ele vem buscar a igreja para livrar da tribulação. Né? Vamos chegar lá. A segunda volta, então nessa primeira volta, só a igreja que ele vem buscar, só os irmãos salvos em Cristo e separados para ele. Na segunda volta, essa segunda volta está em Apocalipse 1:7, que diz que todo olho o verá, diferente da primeira. Então vamos lá, Apocalipse 1:7, que diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Né? Todo olho o verá. Então é diferente da primeira
da primeira vinda. A primeira vinda ao arrebatamento, onde que as pessoas são levadas aos céus, e a segunda, Jesus desce e todo olho o verá. Na primeira, iremos encontrá-lo nos ares. Mas por que então acontece o arrebatamento antes da tribulação? Nós estamos falando aqui na grande tribulação, mas só que antes Jesus vem e recolhe a sua igreja. Mas por quê? Porque o Senhor prometeu que iria fazer isso. Apocalipse 3:10. O Senhor prometeu que iria nos guardar e nos livrar de toda a tribulação, dessa especificamente. Então diz assim Jesus: porque guardaste a minha palavra? Ele está aqui escrevendo para as igrejas. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Não está falando de uma provação normal que nós passamos, está falando da provação que virá sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Então ele promete que vai nos livrar dessa tribulação. 1 Tessalonicenses 1:10 também, só mais um segundo aqui. Tessalonicenses 1:10. Diz assim: e para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, novamente prometendo o livramento da ira vindoura, que há de vir sobre todas as nações, sobre toda a terra. No arrebatamento, irmãos, que é essa primeira fase, quando ele vem nas nuvens e arrebata a igreja, e o texto também diz, nós vamos ver mais à frente, que onde houver dois, um será arrebatado e o outro ficará. Isso não é algo literal, é para dar um sentido. As pessoas desaparecerão de um momento para o outro, sem a menor explicação. Então, nesse arrebatamento, que é a primeira vinda de Jesus, haverá um deslocamento para o céu, né? E no segundo é o contrário, acontece o contrário. Então vem Jesus com os salvos, com os santos, diz o texto, e para a terra. Então acontece o processo inverso. Então, fazendo aqui algumas comparações, eu anotei, das duas vindas, baseados aqui no que a gente leu, por enquanto, né? A gente lemos alguns textos aqui, né? Eu teria mais aqui para dizer para vocês. Deixa eu ler aqui. 1 Tessalonicenses 4:17, eu já li, quando ele vem buscar a igreja. 4:17, na primeira. Depois nós o vimos, já falei, né? Seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, né? E o 5:9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então está falando do livramento da tribulação e da ira. Eu fiz aqui algumas comparações das duas vindas, né? Dentro daquilo que a gente leu, nós podemos ver assim. No arrebatamento, quando Jesus vem buscar a sua igreja, primeiro, os salvos vão ser arrebatados para o céu, né? De acordo com o que nós lemos aqui. É algo iminente, né? Não é um aviso, olha, amanhã está acontecendo tal, Jesus virá, ou acontecerá um fenômeno e haverá então as pessoas sendo levadas ao céu, um arrebatamento. Não haverá, é algo iminente. Outro ponto interessante aqui nessa primeira fase, que difere da outra, a terra não será julgada nesse instante. Nesse instante, Jesus vem buscar aquelas pessoas a quem foram escolhidas por ele, ou seja, que perseveraram até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se mantiveram firmes, apesar das suas falhas, seus pecados, seus defeitos, mas estiveram firmados na rocha. Mas nesse momento a terra não é julgada. Amém, irmãos? Ela não está sendo julgada aí. Também outra coisa, somente os crentes subirão aos céus com Jesus para encontrá-lo nas nuvens. Outro detalhe do primeiro arrebatamento, Cristo vem nos ares. Ele vem nos ares, né? Conforme o que a gente leu ali, nós vamos continuar lendo mais para frente para reforçar. Jesus Cristo vem nos ares e vem, então nós subiremos para encontrar com ele nos ares, né? E último dado importante aqui, para a gente comparar. Somente as pessoas que subirão, somente os que serão arrebatados, somente os que foram escolhidos que o verão.
né? Segundo o texto, somente essas pessoas virão a ele, os outros não virão, não vão saber o que está acontecendo, né? E a segunda vinda, que a gente pode destacar, ele, diferentemente, né? Os salvos vão voltar com Jesus à terra. Um grupo de pessoas, de santos, de salvos separados, virão com Jesus para a terra para reinar com ele, né? Diferente da primeira. Outro detalhe, haverá sinais. Hoje nós estamos vivendo, talvez, muitas vezes imaginamos assim, observamos e pensamos assim, que estamos vivendo o princípio das dores, mas ainda não é as dores, né? Concorda, irmão? Ah, mas tanto sofrimento. Não, mas não é, porque será algo muito, muito forte, uma tribulação extrema, onde que Jesus virá então buscar a sua igreja para não passar por essa tribulação, onde muitos irão perecer. Então, por causa dos escolhidos, ele disse, isso será abreviado. Quer dizer, ele vem, pega a sua igreja e tira dessa tribulação extrema, né? Onde haverá guerras, terremotos, coisas terríveis, pestes e fome, e etc. Né? Inversão de valores, proibição de cultuar, proibição de você ter uma Bíblia como foi no tempo da Inquisição, eles queimavam tudo. Eu estou aqui apenas conjecturando. Proibição de você falar de Deus, proibição, tanta coisa, e uma liberdade perniciosa, algo, coisas que nós não concordamos, não aceitamos, então a coisa vai por esse lado, né? Outro ponto, aí então, nessa segunda vinda, sim, o contrário da primeira, nessa segunda vinda, a terra será julgada. Ele vem para julgar, ele vem para condenar, ele vem então para reinar em seguida e derrotar o inimigo, né? A terra será julgada, né? Envolve esse no segundo momento, envolve toda a humanidade, diferente do primeiro, onde somente ele vem nas nuvens e busca aquelas pessoas que vão estar com ele na eternidade. E que provavelmente, possivelmente, um grupo voltará com ele, descerá com ele dos céus para esse segundo momento, né? Então isso envolve toda a humanidade que estará presente aqui na Terra, todos os povos, né? Vai envolver um julgamento total, vai haver Jesus então estabelecendo o seu reino, que em seguida pode haver um lapso de tempo, pode haver, enfim, muitas situações aqui que alguns textos dão essa ideia para nós, né? O próprio Daniel fala alguma coisa lá no livro de Daniel, porque virá então o milênio, né? Mas isso é uma sequência e a gente não sabe o tempo que isso vai levar. Estamos falando do arrebatamento e da segunda vinda. Então toda a humanidade passará por essa segunda vinda. Jesus vem para mudar toda a história, para acabar com o mal, derrotar. Ele vem, derrota Satanás e o prende. Ele é preso. Satanás é preso então. E aí no milênio, né? Ele fica preso e que no final ele é solto, né? Então também tem a questão do milênio. Muitos acreditam que o milênio já foi, outros acreditam que hoje estamos vivendo o milênio, né? Mas como que nós estamos vivendo o milênio? Cadê o governo de Cristo, né? Cadê o governo literal na terra de Cristo? Não bate com o que a gente tem das Escrituras. Então Satanás é preso. E aqui por último a comparação com o arrebatamento, com o que eu falei, né? Os tópicos que eu falei, os detalhes que eu falei do primeiro, arrebatamento, a segunda vinda dele então, todo olho o verá. Na primeira, as pessoas não o verão, apenas aqueles que subirão com ele. Na segunda, diz o texto que todo olho verá. Não ficará alguém assim para, olha, eu não soube o que aconteceu, eu não vi nada, mas pelo contrário, todo olho na terra o verá Jesus, né? Deixa eu ver aqui para a gente ler só um textinho aqui para terminar. Apocalipse 19, que é o livro das revelações. Esse capítulo fala dessa situação. A partir daqui, eu vou ler o versículo 7 e 8, né? Quando Jesus então volta e diz assim, versículo 7 e 8: Alegremo-nos, exultemo-nos e demonstre-lhe a glória,
porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, né? A igreja, então, como noiva. E foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos, né? Então, nessa segunda vinda dele, a noiva vai estar com ele. E o versículo 14: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Esse capítulo 14 fala de Jesus voltando, que é a festa nos céus. Ele vem com os escolhidos, ele vem então, derrota a besta e o falso profeta, né? Depois, em seguida, ele estabelece seu reino aprisionando Satanás por 1000 anos, e aí, né, Satanás é preso. No final ele é derrotado, ele é solto e derrotado. Tudo isso a gente vai falar um pouquinho para os irmãos. Então, assim, para dar uma ideia inicial da volta de Cristo, que se dará em dois momentos, em duas etapas, em duas situações, né? Assim que a gente entende até pela cronologia bíblica mesmo, né? Pelas palavras de Jesus, pela sequência que ele fala, de como é demonstrado, pelos textos que a gente lê. Depois nós vamos até comentar nas outras visões, mostrar para os irmãos como que eles entendem o pós-tribulacionismo, que vai ser depois, né? Jesus vem depois, não vem antes, e que outro que diz que ele vem durante, né? E a gente viu os textos aí que fala de uma maneira diferente. Jesus vem antes, tira a igreja desse sofrimento extremo e depois volta com a noiva, que é a igreja, para reinar aqui na terra por 1000 anos. Amém, irmãos? Então, os irmãos que quiserem deixar algum comentário, alguma coisa, amém? Irmão São Caetano, glória a Deus por todos, né? Eu não sei, irmã Valéria, o irmão Márcio está assistindo ou está pegando no sono. Fala para ele que eu amei ver ele louvando ontem lá no culto e chacoalha ele aí para assistir, tá bom? Depois a gente conversa. Fiquei muito feliz, tá bom? Com todos aí. Com o culto lá em São Caetano, o culto na igreja também, maravilhoso. Aqui em Mauá, tem tudo tem sido uma bênção. Que Deus abençoe todos, a família de vocês. E vamos continuar, irmãos. Estamos falando de salvação, estamos falando de Jesus Cristo. Não há outro tema melhor que esse para se estudar. Amém? Deus abençoe a todos, na sua casa, no seu lar. E repreendemos toda enfermidade. Que eu esteja com vocês, abençoando em nome de Jesus. Amém.